Hoje é sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 28 de janeiro, a Igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, o grande santo intelectual da Igreja, com sua doutrina, com seus ensinamentos, que fez com que realmente a teologia tivesse uma base bem sólida e que perdurou na Igreja por muitos anos e ainda hoje é uma base para se pensar a fé. A serenidade de Jesus contrasta com o pavor dos discípulos na cena da tempestade no mar da Galileia. O discípulo do reino deve manter-se tranquilo nos momentos difíceis, sabendo que o Senhor está com ele. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação neste sábado é de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus. A outra margem significa deslocamento, desinstalação, sair do comodismo. Enfim, lançar-se aos desafios, viver como Jesus viveu. Essa pode ser uma primeira leitura que fazemos assim de um modo bem geral sobre o texto. Escolhemos viver a fé e o seguimento de Jesus. Então, nós entramos no barco com Jesus e precisamos atravessar para outra margem. Porém, não será simples nem fácil. Teremos que passar por tempestades. Quantas vezes dizemos que temos fé, que acreditamos que Jesus está conosco, mas basta uma ventania de dificuldade e a nossa fé desaparece.
É hora de pensar nisso. Jesus repreende os discípulos muito bem. Vocês ainda não tendes fé? No momento de prova, a primeira tentação é desesperar. E isso demonstra carência de fé sólida no Senhor. Eu e você, todos nós que proclamamos a nossa fé no Senhor, não podemos ser levados pela tentação do desespero nos momentos difíceis. Claro que é impossível não haver preocupação e não movimentar-se com aquilo que cabe a nós. Mas é necessário ter fé, confiança na presença do Senhor conosco. Deus sempre é bom e Ele cuida de nós. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Porque tem gente que pensa assim, então se está tendo problema, estou tendo dificuldade, estou tendo que enfrentar isso, está tudo muito difícil, é porque Deus não é bom, porque Deus não quer saber de mim, ou porque Deus está me castigando. Isso são exageros. Exageros. Não é por aí. Aliás, se a gente pegar um ditado popular, nos ajuda a perceber que as crises, as tempestades, nos levam a perceber a bondade e o cuidado de Deus. O ditado é assim: só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. É sim nas tempestades da vida que a gente percebe a qualidade da nossa fé. As tempestades da vida são inesperadas. Posso estar bem aqui e de repente vier um problema grande. Eu posso estar tranquilo com um projeto para tanto e tudo mudar. Então, as tempestades da vida, elas são inesperadas e fazem parte da jornada neste mundo. As tempestades, elas são perigosas. Perigosas por quê? Porque elas chegam de forma tão intensa que pode nos colocar no chão se a gente não estiver preparado, se a gente não confiar, se a gente não acreditar na presença de Deus e também não recorrer ao Senhor. Nem sempre as tempestades são administráveis. Elas vêm, são intensas, são furacões que podem começar a encher o nosso barco. Então é preciso clamar a Jesus. E Jesus espera que a gente clame, porque o clamar deve ser uma atitude nossa. Não que Jesus não saiba o que está acontecendo e das nossas dificuldades, mas o clamar é reconhecer que nós somos pequeninos e precisamos dele. As tempestades apanham aquilo que é mais comum e ordinário na nossa vida e coloca tudo de cabeça para baixo. Quantas e quantas vezes os discípulos já não tinham atravessado o mar da Galileia? Quantos pescadores eram ali entre os discípulos? No entanto, no que era comum e conhecido deles, no caminho que sabiam de cor, a tempestade os apanhou. Assim também pode acontecer conosco, então não se assuste. Se das coisas mais corriqueiras, ordinárias da vida, você for pego numa tempestade. Clame ao Senhor, confie e tenha certeza da presença dele. Mesmo na obediência, Jesus mandou os discípulos atravessarem. E mesmo na obediência, as tempestades podem vir até nós. Porque alguém pode falar assim, porque está acontecendo isso com você, é porque você está sem Deus, é porque você está pecando, porque você está isso, ou então é porque alguém está te fazendo isso. Não, a gente pode estar com Jesus conosco e as tempestades acontecem. E elas virão, e elas
mexerão conosco. Jesus estava lá, na polpa, não é? E às vezes Jesus permite que as tempestades aconteçam para nos ajudar a crescer na fé e na confiança. Parando e olhando mais atentamente esse evangelho, acredito que o maior drama dos discípulos nem era a tempestade, mas era o fato de que Jesus estava dormindo e parece que não se preocupava com o aperto que eles estavam passando. Quantas pessoas acham que Deus se esqueceu delas, que Deus está dormindo, que Deus não está nem aí para ela? Quantas recorrem e acusam Jesus de não se importar e são confrontadas com a falta de fé? Aí uma pergunta para a gente refletir hoje: por que somos tão medrosos? Por que nas dificuldades nós queremos abandonar? Por que achamos que Jesus não nos escuta quando está tudo difícil? Será que também nós pensamos que Jesus está dormindo? Quem acredita que para Deus nada é impossível, faz tudo o que for possível e faz o impossível se tornar possível pelo poder de Deus. Então hoje precisamos reconhecer a presença do Senhor e reconhecer a sua ajuda. Ele está mais perto de nós do que pensamos, do que imaginamos. Rezemos. Senhor Jesus, atravessando o mar da vida, obedecendo a Tua palavra, nós queremos sentir e crer que a Tua presença conosco é a presença que precisamos. Não deixa, Senhor, que o medo, que a insegurança, que as ventanias, que o mar agitado nos tire a fé, nos faça pensar que não se importa conosco. Nós cremos e queremos sempre crer que importas muito conosco e que estás sempre do nosso lado. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.